Jesus quer que você tenha uma fé que visiona, que vê para além da realidade. E quer que você tenha uma fé que o faz virar as coisas de perna para o ar. De pernas para o ar. Ou seja, significa que a sua fé tem que alterar situações. Tem que modificar circunstâncias. As circunstâncias têm que ser sujeitas a si. E não você às circunstâncias. Em vez de você lamentar porque as coisas são difíceis, arregace as mangas e faça alguma coisa. Esta é a diferença de uma fé. A fé do tipo de Deus, que é uma fé que tem visão, é sempre uma fé otimista. É sempre uma fé de esperança. Por isso é que a fé espera o que não vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é esperança. É a esperança de uma coisa que eu não vejo, mas sei que a tenho. Não vejo, mas sei que tenho. É otimista. As coisas estão todas mal, estão todas a cair, nada está a funcionar, mas é otimista, ela acredita. É uma fé que crê. O contrário do otimista, qual é? É o pessimista. E há muitos crentes pessimistas. O pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. O otimista, sempre que tem um problema, ele encara isso como uma oportunidade. O pessimista, sempre que tem um problema, encara isso como uma dificuldade. Lembrem-se que os problemas são o meio pelo qual nós crescemos interiormente. Preferimos não ter problemas, mas se os tivermos, e se eles vierem até nós, eles são o meio para crescermos interiormente. Ou, no caso do pessimista, serão o meio pelo qual eles vão se sentir mais mal, mais para baixo, e vão se lamentar. É uma fé pessimista. Isto é muito difícil. Eu não vou conseguir. A fé do tipo de Deus é uma fé otimista. Consegue. A dificuldade, para mim, é uma oportunidade. Diga assim, a dificuldade, para mim, é uma oportunidade. Para o pessimista, uma dificuldade não é nenhuma oportunidade. A visão comunica, para nós, comunica um espírito de aventura. A história caminha ao nosso lado. Nós vamos fazer a história mudar. A visão do tipo de Deus é aquele tipo de visão que faz a história ser alterada. Faz a história da sua empresa ser alterada. Faz a história do seu relacionamento ser alterado. Faz a história do seu problema familiar ser alterado. Porque você absorve a visão do tipo de Deus. A visão do tipo de Deus vê mais. Tem uma atitude extremamente otimista em relação aos problemas e às dificuldades. As dificuldades e os problemas são o meio pelo qual nós nos firmamos mais. Porque crescemos interiormente. A visão sem tarefa, e é importante que você escreva esta frase, vamos pôr de outra maneira, visão sem ação é igual a um visionário. Um visionário é uma pessoa que vê coisas, vê alternativas, vê que se podia fazer isto, podia-se fazer aquilo, podia-se fazer aquilo outro, mas não faz nada. É um visionário. No entanto, a visão com a ação é igual a um missionário. Missionário é aquela pessoa que vê que se pode fazer isto, pode-se fazer aquilo, e ele vai avante, de acordo com a visão. A dificuldade será o meio para o missionário
ultrapassar por causa do seu objetivo, da sua visão, a sua meta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, página ao lado. Hebreus 12, versículo 1, diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem que ter esta visão do tipo de Deus, que é aquele tipo de visão que você está sempre a olhar para Jesus, o seu alvo, em que você não tira os olhos de Jesus. Você vai vencer, você já venceu. Lembre-se, a dificuldade é o meio pelo qual você vai alcançar a vitória. Se a dificuldade vier, ainda bem que veio, porque depois eu vou ultrapassá-la e vou crescer através desta dificuldade. Existem vários tipos de pessoas. Há pessoas que são cegas e não sabem. Às vezes estamos a falar com pessoas e as pessoas não sabem que são cegas. E à partida até têm o coração endurecido, porque nós estamos a falar com elas para lhes mostrar qualquer coisa e elas não querem ver. Elas não sabem, elas não sabiam. Estamos a falar com a pessoa e a pessoa diz: olha, nunca tinha pensado nisso realmente. Olha, nunca vi isso como tu dizes. A pessoa não sabia que era cega. E há outras pessoas que querem ser cegas. Há outras pessoas que querem continuar num estado de cegueira. Manter um estado de cegueira. Há este tipo de pensamento que a pessoa diz assim: eu ainda não estou preparado, mas quando eu estiver, eu vou. Isto é um pensamento de ignorância. A pessoa dizer: eu não estou preparado. É a pessoa que quer ser cega. A pessoa diz: eu não estou preparado, isto é difícil, eu não vou conseguir. Mas quem é que lhe disse assim que você tem que estar preparado? Claro que você deve se esforçar e continuar a estudar. Por isso é que Paulo diz: persiste em ler, em meditar e estudar. Mas você não tem que estar à espera de um dia poder ser não sei o quê para poder ir fazer.